Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre uma temática que vem causando grande preocupação na sociedade, não só brasileira, mas também mundial. Vamos falar um pouquinho sobre os acidentes de trânsito. Em relação a esta temática de acidentes de trânsito, podemos perceber através de algumas pesquisas que cerca de 1,3 milhões de pessoas hoje elas morrem devido aos acidentes de trânsito. Quando a gente traz essa estatística para o Brasil, podemos perceber que cerca de 47 mil pessoas morrem por ano. Então aqui já são óbitos vítimas do quê? De acidentes de trânsito. E esse percentual, quando a gente divide ele por gênero, por sexo, a população masculina é a que hoje é mais vítima do trânsito, a que comete mais acidente de trânsito, está relacionado com a população do gênero. Em relação aos acidentes de trânsito, temos também alguns tipos que não estão relacionados com essa questão do óbito, das mortes. Então podemos perceber que de cada 10 pessoas que sofrem algum tipo de acidente relacionado ao trânsito, 6 delas apresentam alguns ferimentos e algumas também podem ficar o quê? Com algumas sequelas gravíssimas, né? Sequelas tanto físicas como também alguns danos emocionais devido a algum tipo de trauma relacionado a batidas, né? Acidentes, tudo é relacionado a essa questão dos acidentes de trânsito. O nosso país, Brasil, ele é o 5º país que mais comete acidentes de trânsito. Então, quando a gente traz para o nosso estado, Rondônia, então assim, o nosso estado, ele é o 5º estado que mais acontece essa questão, essa problemática dos acidentes de trânsito. Pessoal, quando a gente pensa em acidente de trânsito, a gente começa, a se questionar qual é o motivo, o que acontece para as pessoas elas cometerem esses acidentes de trânsito, o que está acontecendo na atualidade. Então, alguns estudiosos realizaram diversas pesquisas e eles puderam perceber o quê? Que cerca de 92% dos acidentes de trânsito eles acontecem devido ao fator humano. Então, o que é isso? Os acidentes de trânsito, na maioria das vezes, eles acontecem por quê? Porque o ser humano, ele deixa de se comportar adequadamente no trânsito. Então, quando a gente se aprofunda nesses 92% da população, relacionada a essa questão do fator humano, que eles cometem acidentes de trânsito, o que a gente pode perceber? O que causou um acidente de trânsito? Então, o número 1, que a estatística principal que está no ranking é essa questão da falta de atenção. Então, a falta de atenção desse condutor em estar realizando uma ultrapassagem devida, respeitar a sinalização. Então, podemos perceber também essa questão também do uso do álcool e outras drogas, drogas tanto lícitas como ilícitas, elas alteram a questão da percepção senso-espacial do ser humano, que fica totalmente comprometida. Todos nós sabemos que uma pessoa, quando ela usa alguma substância psicoativa, que são substâncias que afetam a nossa capacidade cognitiva. Então, o que é capacidade cognitiva? É a questão nossa da percepção, a maneira de se perceber os estímulos do ambiente. Então, quando a gente ingere algum tipo de substância que ela altera o nosso cérebro, que a gente fala que são substâncias psicoativas, então os nossos reflexos eles ficam totalmente comprometidos. Então, as causas do fator humano de acidentes de trânsito, a gente pega a falta de atenção, que está hoje no ranking, que é o primeiro colocado. Logo depois a gente percebe essa questão da imprudência, de ultrapassagens indevidas, também o uso abusivo, o uso de consumo de álcool ou outras drogas psicoativas que também ocasionam essa questão dos acidentes de trânsito. Um dado que chama bastante atenção é essa questão dos gastos do Sistema Único de Saúde. Então podemos perceber através de algumas informações do próprio SUS
que está no site, né, do Sistema Único de Saúde, que hoje o SUS ele gasta cerca de 19 bilhões de reais relacionados ao quê? A pessoas que cometem acidentes de trânsito. Então, esse valor, ele poderia o quê? Poderia ser investido, por exemplo, em outras ações, ações de prevenção, ações relacionadas à questão de investimentos na educação. Então, devido a essa questão da imprudência da população, o Brasil está gastando muito, né? Então, são 19 bilhões. E também uma coisa que é bem importante a gente frisar é essa população jovem de 20 anos até 24. Hoje eles estão no ranking, no topo do ranking das pessoas que mais cometem acidentes de trânsito. Então aqui, o que eu tenho a dizer para vocês aí de casa em relação a essa temática do acidente de trânsito? Precisamos investir em ações preventivas, né? Todos nós sabemos que existe uma campanha do Maio Amarelo, que inclusive eu estou até com uma camiseta. Porém, a gente já passou do mês de maio, mas a prevenção ela é sempre o quê? Ela é sempre contínua. Então, precisamos investir, trabalhar mais em ações preventivas para que essa população ela tenha essa consciência que hoje o acidente de trânsito ele assim é um caso de saúde pública. Então, todos esses gastos com o SUS eles poderiam estar sendo investidos, por exemplo, em pessoas que hoje têm câncer, né, como eu falei, em construções de escolas, em outros tipos de recursos também voltados para essa área da saúde, principalmente nesse processo de prevenção. Então a população em si ela precisa ter essa consciência, essa questão do respeito às leis em relação a um comportamento seguro, dirigir de maneira mais humanizada. Então toda essa questão da agressividade no trânsito, ela reflete em todos esses problemas. Então você que hoje percebe que é uma pessoa que tem um alto índice de agressividade no trânsito, precisa rever alguns conceitos, né? Precisa procurar um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico, psicológico, para conseguir entender o que está se passando, porque o trânsito ele é coletivo, então ele é dividido entre a via, o homem e o veículo. Então temos que ter essa consciência que a gente dirige não só para nós mesmos, mas para esse coletivo. Então investir nessas ações preventivas é primordial.